Vamos resolver o exercício 24 da seção 10.4 do James Stewart. O exercício diz o seguinte: encontre a área da região que está dentro da curva R igual a 1 menos seno de θ e fora da curva R igual a 1. Bom, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é representar essas curvas, né? Ou seja, a curva R igual a 1 menos seno de θ é uma cardioide, R igual a 1 é um círculo, como ilustra a nossa figura, né? E a área da região que nós queremos encontrar é essa região aqui, rachurada, tá? Ou seja, sombreada. Bom, uma observação que nós vamos fazer é o seguinte: essa região, eu preciso encontrar seus limites de integração, né? Para que eu possa aplicar a minha integral, né? Então, para fazer isso, eu vou ter que calcular os pontos, né? Ou seja, determinar os pontos de interseção entre a cardioide e o meu círculo. Bom, essas curvas se interceptam quando a cardioide 1 menos seno de θ for igual ao círculo R igual a 1. Bom, isso acontece quando 1 menos 1 é igual a seno de θ. Seno de θ, por sua vez, tem que ser igual a zero. E isso, se somente se θ for zero ou θ for igual a π. Bom, um outro fato interessante é que a área entre as curvas ela fica completamente determinada pela subtração da área da região dentro da cardioide e fora do círculo, onde θ varia de π até 2π. Então, se você voltar na figura e observar, a região que eu quero calcular a área é exatamente quando θ varia de π até 2π. Então, essa região que está abaixo aí, né? Bom, com isso, nós temos o seguinte: a área da minha região é a integral de π até 2π, 1 meio de 1 menos seno de θ ao quadrado dθ, subtraído da integral de π até 2π, de 1 meio de 1 ao quadrado dθ. Então, vou juntar as integrais, de modo que se a integral de π até 2π, 1 meio, entre parênteses, 1 menos seno de θ ao quadrado menos 1 dθ. Então, vamos simplificar essas expressões, desenvolver esse quadrado da diferença, de modo que temos a integral de π até elevado a 2π, de 1 meio, de 1 menos 2 seno de θ, mais seno ao quadrado de θ menos 1. Então, esse menos 1 com esse 1 cancela, e a minha integral fica da seguinte forma: a integral de π até 2π, 1 meio do seno ao quadrado de θ menos 2 seno de θ dθ. Então, o que é que eu vou fazer? Desenvolver, ou seja, buscar uma identidade trigonométrica que envolva o seno ao quadrado de θ, de modo que a minha integral se torne algo mais fácil de ser calculado. Então, para fazer esse desenvolvimento, eu vou usar a seguinte identidade trigonométrica. O seno ao quadrado de θ ele é 1 meio de 1 menos o cosseno de 2θ. Então, é isso que eu vou substituir na minha integral. Um outro detalhe é que a região é simétrica com relação ao eixo θ igual a π sobre 2. E com isso eu quero calcular a integral com θ variando de π até 3π sobre 2 e multiplicar o resultado por 2, uma vez que ela é simétrica com relação a esse eixo, e eu vou otimizar minhas contas, de modo que a integral que eu venha a calcular se torne mais simples. Bom, a área ela é a integral de π até 2π, 1 meio do seno ao quadrado de θ menos 2 seno de θ. Eu vou substituir o seno ao quadrado de θ por essa identidade trigonométrica, e a minha integral vai ser multiplicada por 2, e o limite de integração vai só de π até 3π sobre 2. Então, essa expressão aqui, dentro da minha integral, ó, duas vezes, integral de π a 3π sobre 2, 1 meio, entre parênteses, 1 meio de 1 menos cosseno de 2θ menos 2 seno de θ. Esse menos 2 seno de θ, eu vou multiplicar ele por 2, dividir por 2. Por quê? Porque eu quero colocar esse 1 meio, que multiplica 1 menos o cosseno de 2θ, para fora desse parênteses, né? Fazendo isso, nós vamos ficar com o seguinte, ó. Duas vezes a integral de π a 3π sobre 2, 1 meio vezes 1 meio de 1 quarto, 1 menos cosseno de 2θ menos 4 seno de θ, né? Uma vez que a gente multiplicou esse menos 2 seno de θ por 2 e dividiu por 2, né? 2 vezes 2 deu 4, esse 2 aqui que está dividindo eu coloquei para fora junto com esse 1 meio. Bom, 2 vezes 1 quarto dá 1 meio. Uma primitiva para 1 de θ é θ.
Uma primitiva para menos cosseno de 2θ é menos 1/2 do seno de 2θ. E uma primitiva para menos 4 seno de θ de θ é mais 4 cosseno de θ. Tudo isso sendo avaliado pelo Teorema Fundamental do Cálculo de π a 3π sobre 2. Bom, fazendo as contas, isso é 1/2 de 3π sobre 2, menos 1/2 do seno de 3π, mais 4 vezes o cosseno de 3π sobre 2, menos π, mais 1/2 do seno de 2π, menos 4 cosseno π. Olha, o cosseno de π é menos 1. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Tá aqui. Seno de 2π, isso dá 0. 1/2 vezes 0, 0. Então, esse termo aqui se anula. Menos π, guarda ele. O 4 cosseno de 3π sobre 2, cosseno de 3π sobre 2 dá 0. Então, esse termo também se anula. Seno de 3π também dá 0. Então, menos 1/2 vezes 0 dá 0. De modo que 3π sobre 2 menos π, isso dá igual a π sobre 2. Então, 1/2 de π sobre 2 mais 4 é igual a π sobre 4 mais 2.